Olá, segundos anos. Vou regravar a aula porque o outro não tinha ficado bom. Então, a gente vai falar sobre a mitose baseada naquela aula do CMSP. Eu baseei essa aula aqui de acordo com as dúvidas que vocês me mandaram, com as críticas que vocês mandaram do vídeo original. Então, está sendo muito importante essas respostas que vocês mandam, porque assim eu consigo entender aonde que vocês estão tendo dificuldade. E essa comunicação agora é mais do que nunca importante, porque eu não consigo olhar no rosto de vocês a carinha de dúvida, a gente não tem diálogo, então mandem as críticas, tá? Eu não conheço as pessoas que estão dando aula, vocês podem falar mal dos meus vídeos também, porque a gente está aprendendo junto uma nova forma, tá? Então, eu vou reforçar os aspectos que os alunos mais falaram assim nas respostas que estava complicado de entender. Então, primeira coisa, o que a gente vai ter que lembrar é que a gente está vendo um dos tipos de divisão celular. São dois. O primeiro deles que a gente vai ver é a mitose. E ele serve para cicatrização, por exemplo, para o crescimento do nosso corpo. A gente não é um adulto com a mesma quantidade de células que a gente tinha quando era criança. A mitose também acontece no nosso cabelo, que cresce o tempo todo. Então, o nosso cabelo são células mortas. Então, a célula precisa ficar se dividindo o tempo todo para repor, né, esse cabelo que vai crescendo. A nossa cutícula que a gente corta e cresce de novo. A unha que cresce o tempo todo. Isso tudo acontece por causa das mitoses. A característica mais importante da mitose é que uma célula se divide e dá origem a duas células completamente iguais à célula mãe. E tanto faz se a gente fala se é uma divisão celular ou uma multiplicação celular, porque na verdade a célula vai se dividir ao meio, que nem mostra nesse desenho aqui. Só que o número total de células após a divisão celular vai multiplicar o número original. Então, tanto faz usar o termo divisão ou multiplicação nesse caso. Então, aqui tem um esquema de como funciona o ciclo da mitose. A mitose em si é só a parte onde acontece efetivamente a divisão celular, mas o ciclo celular é tudo o que ela faz durante a vida dela. Então, por exemplo, aqui a intérfase é dividida em três fases. Intérfase que significa entre fases, então entre divisões. Esses tempos que estão aqui podem mudar muito de célula para outra. Eles colocaram uma média aqui de células de pele, por exemplo, ou de cultura de laboratório. Mas, por exemplo, o nosso neurônio, pode passar a vida inteira aqui, ó, em G1, fazendo o que ele tem que fazer. Ele não precisa se dividir. O nosso neurônio, a maior parte dos nossos neurônios passa a vida inteira sem se dividir. Eles se desenvolvem lá no embrião, só quando a gente está dentro da barriga da mãe. E depois a gente faz novas conexões entre os neurônios, mas não novos neurônios. Por isso é importante a gente sempre aprender coisa nova. Quanto mais coisa nova a gente aprende, mais conexão de neurônio a gente faz. Mas os neurônios são os mesmos. Células que precisam ser repostas muito rápido ficam fazendo esse ciclo aqui o tempo todo, né? Mais ou menos nesses tempos. Por exemplo, as células de dentro da nossa boca, não sei se vocês já repararam, mas um corte dentro da nossa boca cicatriza muito rápido, porque a divisão celular ali é muito rápida. Então vamos lá. Aqui em G1, a célula está fazendo o que ela precisa fazer. Célula do estômago está fazendo contração, está fazendo ácido clorídrico. Célula do músculo está se contraindo. Célula do fígado está desintoxicando o nosso corpo. Célula da pele está protegendo. Então, aqui, a célula está exercendo a função dela. E a gente pode ver que o DNA está todo aberto lá dentro. Tem uma membrana nuclear. E aqui dentro eles colocaram os centríolos, que são organelas que a gente não viu em aula, porque a gente vai dar um foco nelas agora, porque elas só servem para a divisão celular. Quando a célula precisa se duplicar, a primeira coisa que ela vai fazer é copiar toda a informação do DNA que ela tem. Esse DNA ainda está todo aberto, está todo desespiralizado, está fininho. É aquela molécula gigantesca que a gente não viu direito ainda,
que pode ter mais ou menos uns 2 metros, mas é tão fino que a gente não consegue ver por microscópio normal quando ele está solto. Imagina um novelo de lã, mas a linha toda aberta. A primeira coisa que vai fazer é copiar tudo. Por quê? Imagina que essa célula aqui vai dar origem a duas idênticas. Ele não pode simplesmente dar metade dos cromossomos que ela tem e ficar com a outra metade. Então, ela vai ficar com metade da informação? Não pode. Todos os cromossomos, no nosso caso, estão em parzinhos e tem que continuar em parzinho para funcionar direito. Então, ela vai copiar todo o DNA. E aqui pode acontecer um problema, que a gente chama de mutação. Nenhuma cópia perfeita, nunca. Nem vocês copiando matéria do quadro, nem copiando um livro, nem um xerox é perfeito. Vai ter mudanças. E aqui, nessa duplicação do DNA, também acontece. E aqui que acontecem as mutações. Já vou até aproveitar para falar sobre o câncer, que as professoras comentaram, que elas falaram que existem mutações que fazem a célula não parar de se dividir. Essas mutações são em regiões do DNA que controlam justamente a divisão celular. Então, se a gente tem uma mutação num gene que manda a célula começar a se dividir, e esse gene não para nunca de funcionar, a célula vai ficar dividindo o tempo todo. E esses genes são os proto-oncogenes que ela falou. No estado natural, no estado selvagem, que a gente fala, no estado do jeito que ele tem que ser, a divisão celular ela vai ser iniciada por esses proto-oncogenes, mas vai parar na hora que tem que parar. E tem outros genes que chamam gene supressor de tumor também, que se der mutação dá problema. O que um gene supressor de tumor faz quando ele não tem nenhuma mutação ruim nele? Ele fala assim, ó, para de dividir aí, já chega. Você já dividiu o suficiente, não tem mais espaço aqui, vamos parar? E a célula tem que obedecer. Se dá qualquer problema, ou num gene que não para de funcionar, no caso dos proto-oncogenes, ou num gene que não funciona, no caso dos genes supressores do tumor, ou numa parte que controla o ciclo celular e que deve obedecer esses dois genes, a célula não vai parar de se dividir. E ela vai se dividir rápido. Tudo que é feito rápido é mal feito. E lembra que a célula filha vai ser idêntica à célula mãe? Então, se a célula mãe tem uma mutação que faz ela não parar de se dividir, ou de se multiplicar, tanto faz, as células filhas também não vão parar de se dividir. Então, a gente vai dar origem a um tumor. E essas células, elas foram feitas pressa. Então, elas são feitas sem função, tá? Então, por isso que qualquer coisa que a gente chama de cancerígena é porque ela ataca justamente a célula nesse momento. Na hora que ela está copiando DNA, ela vai copiar errado. Se copiar errado nesses lugares, pode gerar um câncer. Então, depois da síntese, copiou toda a informação, sempre dá problema, é normal, as nossas células têm formas de lidar com esses problemas, ou a célula morre, ou é consertado rapidinho, que tem mecanismos de reparo, que conserta quando a cópia está errada, ou, se não morreu, não foi consertado, pode gerar uma célula cancerígena. A gente vai para a próxima etapa. Vamos fazer de conta que tudo deu certo, tá? E os erros de cópia foram em lugares que não importam tanto. Então, a gente vem para a fase G2. Na fase G2, os cromossomos já estão duplicados. Mas eles não vão ficar assim muito tempo. Eles estão lá, foram copiados, então a gente tem 2 cópias de cada cromossomo. E a gente vai ter 2 centríolos. Eles se duplicaram lá também, lá na síntese. E eles vão começar a migrar um para cada lado. Dessa fase aqui, do G2, que é da intérfase, e a gente vai começar a efetivamente dividir a célula, os centríolos vão para as extremidades e vai começar a formação do fuso mitótico. Esse fuso aqui são fibras de citoesqueleto. O citoesqueleto a gente já comentou que dá o formato e o movimento da célula. Então, os centríolos eles formam um citoesqueleto especial que vai servir para dividir os cromossomos. E nessa fase, os cromossomos vão começar a se enovelar. Então, vai entrar em cena aqueles fatores que vocês fizeram um resumão um tempo atrás.
O DNA vai se enrolar nas estonas. Na verdade, nas estonas ele sempre fica mais ou menos enrolado, né? Mas ele vai se enrolar mais firme na estona, vai formar os nucleossomos, vai enovelar, 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 a ponto de a gente conseguir enxergar num microscópio normal, num microscópio comum. Para que precisa enovelar? Para organizar. Imagina você ter 46 novelos de lã, todos embaralhados num espaço microscópico e você ter que organizar isso. Não dá. Então, enovela, deixa bonitinho, deixa pequenininho, que fica mais fácil de organizar. Essa fase, ela vai chamar de prófase, tipo de pró, antes, fase. Daí, quando fica tudo espiralizadozinho, a gente consegue ver o cromossomo bonitinho e os centríolos já estão lá nos opostos da célula. Os cromossomos vêm todos para o centro e eles ficam emparelhados. Cada parzinho fica um de frente para o outro. Este lado aqui, ó, esta cromátide aqui é idêntica à outra cromátide que está coladinha nela pelo centrômero, que é essa partezinha aqui do centro. E essa cópia foi feita lá na síntese. Quando a célula está lá na intérfase, né, no G1, tomando conta das coisas da vida dela, tem uma cromátide só. Mas como a gente precisa multiplicar isso daqui, fazer duas células a partir de uma, a gente precisa fazer uma cópia. E essa cópia fica coladinha. Essa fase em que os cromossomos ficam todas no centro, a gente chama de metáfase. Depois que está todo mundo organizado no meio, a gente pode separar. O que esses centríolos que soltaram o citoesqueleto aqui do fuso mitótico fazem? Eles colam, principalmente no centrômero, e puxa a cromátide, uma para cada lado. Essa daqui era a cópia dessa daqui, certo? Então, cada uma pode ir para um lado e cada lado vai ficar com uma cópia da informação original. Isso a gente chama de anáfase. A partir da hora que isso aqui aconteceu, a célula, a membrana celular, pode invaginar, que nem ela fala no vídeo, e estrangular o centro. Eu nem lembro se eu comentei, mas para essa organização aqui da metáfase acontecer, o núcleo desaparece, a membrana nuclear desaparece. Mas a partir da hora que eu já separei todo mundo, a membrana nuclear volta. E essa célula aqui vai exercer a função que ela precisa exercer. Então, o DNA não pode mais ficar condensado aqui, vai abrir tudo de novo. Não dá para ler informação quando está desse jeito. A gente tem que abrir um livro para poder ler ele. Essas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, ela é contínua. Eu vou mostrar um vídeo. Mas, se quiser decorar, prometa, Ana, telefonar. Então, pro de prófase, meta de metáfase, a Ana, né, anáfase, telefonar da telófase. E daí eu quero mostrar para vocês um vídeo disso acontecendo de forma contínua. Hoje eu vou colocar aqui. Os cromossomos vão se organizando. Percebam que ele está bem grosso, ó. Olha para um só e encara ele, vocês verem uma diferença. Eles vão todos se organizando para o centro da célula. E de repente, vocês perceberam que parece que um virou dois? Eram as duas cromátides que estavam bem apertadas. Era uma cópia bem colada com a outra. E a partir da hora que puxou para as laterais, já formou uma membrana no meio. Aqui nesse vídeo, a gente tem 5 células em fase diferente. Ó. Nessas duas aqui, a gente está lá na prófase no máximo. Tá vendo que os cromossomos não estão individualizados, os cromossomos estão pintados com sondas amarelas, né? Eles estão tudo bagunçado e está em círculo ainda. Quer dizer que ainda existe uma membrana nuclear. Mas o citoesqueleto aqui fora já está se organizando. Olha, foi colado com uma sonda fluorescente azul. Nesse daqui, se os cromossomos estão bem apertadinhos e estão no centro, já está em metáfase. E encara eles para ver o que vai acontecer. Ó, separou, anáfase, juntou.
Tá vendo que já meio que desapareceu? Quer dizer, o cromossomo já estava se desesperalizando, as coisas acontecem muito rápido, muito seguido uma da outra. Isso aqui é uma microscopia normal também, uma bem simples, dá pra ver que não tem sonda fluorescente, né? Repara nesses cromossomos perdidos aqui, ó. Tem algumas doenças que acontecem justamente por causa de uns cromossomos perdidos que não vai lá pra metáfase no tempo certo. Ó, opa, foi puxado. Esse deu tempo de recuperar. Então vai organizar todo mundo no centro, todos os cromossomos vão se ficar grudadinhos com a sua cópia e de repente vai puxar e tá vendo que a célula já fecha? Então é isso. É só isso, gente. Não é uma matéria fácil, tem muito nome novo, por isso vocês fizeram aquele dicionário. Mas o importante eu acho que é isso. E façam exercício, tá? E me mandem as dúvidas de vocês, por que vocês estão, às vezes, desistindo de fazer alguns exercícios. Não esqueçam de se comunicar, tá? Nessa fase está sendo muito importante essa comunicação. Ok, gente? Se cuidem, tá? Não descuidem, o vírus está solto. Não importa o que os governantes dizem, isso não vai mudar a biologia do vírus, tá, gente? Abraços.